Bíblia em Foco, com o evangelista José Luiz. A paz do Senhor para os irmãos. Venho por meio deste aparelho celular transmitir aqui uma palavra de Deus no estilo áudio para o nosso crescimento e eleva espiritual nesta noite. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, que diz: as bênçãos sobre os obedientes. Se fielmente obedeceres à palavra do Senhor, teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2: se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas estas bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, iremos transmitir agora uma palavra de Deus, do Senhor, para os nossos corações, irmãos e ouvintes que está ao alcance desse áudio. Tema da mensagem: as bênçãos sobre os obedientes. Queridos e amados irmãos em Cristo, a palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos que ser obedientes às Escrituras, ou seja, à palavra de Deus. Muitas pessoas querem a bênção, mas não aceitam o abençoador. Ou seja, querem a bênção, mas não querem o abençoador. A gente entende isso como uma teologia liberal. Por quê? Porque muitos entendem nesse sentido de teologia liberal que se eu aceitei a fé, né, sigo a Jesus, então, independente disso tudo, eu nunca perderei a salvação, ou seja, posso fazer o que eu bem entendo, o que bem quero, e tá tudo certo porque Deus jamais vai me abandonar. Ou seja, com certeza Deus, né, ele sempre está do nosso lado. Mas precisamos entender que a palavra de Deus adverte que nós temos que ser obedientes. A partir do momento que nós aceitamos a fé, o nosso comportamento na presença de Deus tem que ser diferenciada, né? Não aquela prática antiga ou aquele comportamento que eu tinha outrora, mas sim uma mudança de comportamento, né? De atitudes, ou seja, praticar as Escrituras. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, né? Aquele que guarda os meus mandamentos. Só que muitos não querem pagar esse preço. Muitos querem continuar da mesma forma, ou seja, querem a bênção, mas não querem o abençoador. E a Bíblia ensina que a fidelidade, irmãos, a Deus, traz bênção. Como expresso, né, em Deuteronômio 28, que nós lemos aqui, verso 1 e 2. Mas não registra nem instrui, né, a realização de campanhas de oração, como correntes de 7 dias, 21 dias ou 40 dias, ou correntes que não podem, né, ser quebradas. Esse pensamento, irmãos, é campanha. É uma forma moderna que muitas igrejas, principalmente neopentecostais, assumiram, né, essa ideia de fazer campanha. Na real, irmãos, campanha não é proibida. O problema é diferente. Então, nós podemos aqui fazer uma análise baseado, né, nos resultados, né, daqui a escritura, que nas escrituras mostra. Como assim?
Por exemplo, promessa e campanha. Aí a gente vai ver um contraste. O texto de Deuteronômio 28, irmãos, enfatiza que as bênçãos alcançam aqueles que ouvem e obedecem à voz de Deus de forma contínua. Ou seja, aquilo que nós precisamos, irmãos, precisamos estar em conexão com Deus, na obediência, na mudança de comportamento, na forma de tratar as pessoas, jogar de lado ou, né, abandonar as práticas erradas que Deus não aceita, deixar de lado a arrogância, o ego, o orgulho, né, soberba, entende? Fofoca, todas essas coisas aí. Ser fiel a Deus de forma sincera, né? Então, a fidelidade deve ser, irmão, um estilo de vida, não uma troca por bênção em um tempo determinado, como muitos fazem aí em campanhas de 7, 21 ou 40 dias e assim vai, né? Ou seja, a origem dessas campanhas, como nós entendemos? As campanhas de oração, né, correntes e propósitos, são considerados práticas modernas, irmãos. Ou, melhor falando, jargões pentecostais, neopentecostais, e não a ordem bíblica direta, ok? Risco de barganha, ou seja, aqui entendemos como assim, muitos críticos ou especialistas, propriamente dito, né? Eles fazem uma argumentação aí, um argumento que campanhas aí podem transformar a oração, né, em uma forma de barganha, isso mesmo. Ou o famoso toma lá da cá, ou mágica, né? É isso? Tratando Deus como alguém que precisa ser convencido com um esforço especial, ou quantidade de pessoas, em vez de um pai gracioso, né? Que atende à oração sincera. É isso mesmo. Muitos querem a bênção, mas não querem o abençoador. Muitos colocam Deus no paredão, forçando Deus a agir. É isso aí. A oração universal está bem clara, ele está dizendo, seja feita a tua vontade. Então, colocamos a Deus as nossas necessidades, irmãos, mas é Ele que vai, né? É Ele que vai decidir o que Ele vai fazer. A decisão está na mão de Deus. A vontade dele, não a nossa. Ok? A oração bíblica, por exemplo, né? Ou a Bíblia, né? Incentiva como? A oração contínua. A intercessão, a súplica, né? E o jejum. É isso aí. Mas sem a necessidade de rituais ou formatos específicos, como os de campanhas. Entendemos aí que a Bíblia, né, propriamente dita, né, ela ensina sobre o jejum, sobre as orações, que o apóstolo Paulo diz orar sem cessar, né? A Bíblia incentiva a interceder pelo próximo, para as pessoas, ensina a suplicar, mas não a necessidade de um ritual específico no que diz respeito a campanhas. Essa ideia de campanha, irmãos, não é proibida, mas é uma ideia moderna. É como se chegasse em Deus e exigisse dele alguma coisa ou forçando ele a agir. Não é assim que funciona, irmão. Não é assim que funciona, né? Então, vamos concluir essa palavra de noite é o seguinte: fazer campanha aí, né, de oração, como muitos fazem, né, não é proibido de forma alguma. E pode ser visto como uma forma de motivação, né, para a igreja buscar a Deus em comunidade, ok? Agora, no entanto, irmãos, não é um ensino bíblico normativo para mover a mão de Deus, não é mesmo? A promessa de que as bênçãos seguirão aqueles que o amam é baseada na obediência e fidelidade. É isso mesmo, né? Cotidiana, não na participação em um evento ou campanha específica. Aí tem o que diz respeito a voto, né? Propósito. Só que
voto e propósito é algo perigoso, irmão, porque é um voto e um propósito feito com Deus. E Deus é coisa séria. Voto e propósito é coisa séria. Exige, né, um cumprimento, ou seja, exige, né, que a pessoa cumpra aquilo ali. A partir do momento que eu faço um voto, é algo sincero, ou seja, é algo sério, né? É bíblico, sim, fazer voto, né? Ana fez um voto de Samuel, ok? Propósito. Mas existe aí um detalhe. É sério. É com Deus. Entendeu? Então tem que ser cumprido. A campanha não é proibida, mas não é um ensino que a Bíblia ensina. Ela ensina o jejum, a oração contínua, né? E ensina tudo isso aí. Orar sem cessar, jejum, oração contínua, intercessões, mas não um ensinamento bíblico propriamente dito. Campanha é coisa moderna que as pessoas inventaram. Agora, concluindo tudo essa palavra, a partir do momento que eu obedeço às Escrituras, a palavra de Deus, né? Procuro ser obediente, as bênçãos vão me alcançar. E não vou precisar forçar Deus a agir. Por quê? Porque Deus, conhecedor de todas as coisas, ele conhece o meu coração. Então, se eu sou fiel, compromissado com Deus, obediente, ok? Procuro fazer as coisas dentro daquilo que Deus realmente exige de mim, quer de mim, as bênçãos vão me alcançar. Mas vou deixar bem claro aqui: campanha não é proibido, mas não é um ensino, né? Não é um ensino que a Bíblia aponta, ok? É sim, né? É certo fazer uma campanha, mas não como um ensino. Ou seja, né? Não é uma oração bíblica, por exemplo. A Bíblia incentiva o quê? A oração contínua, intercessões e súplicas. Jejum, mas sem a necessidade de um ritual, né? Um formato específico como os de campanha, ok? Então, vou frisar, vou deixar bem claro de novo aqui: fazer campanha de oração não é proibido. Pode ser visto como uma forma de motivação para a igreja buscar a Deus em comunidade. No entanto, ok? Não é um ensino bíblico normativo para mover a mão de Deus, de forma alguma. A promessa de que as bênçãos seguirão aqueles que o amam é baseada onde? Na obediência e na fidelidade, ok? Cotidiana, não na participação em um evento ou campanha específica. Então, essa palavra nessa noite é sobre isso, irmão. Entende? Quanto mais eu se aproximo de Deus, ele se aproxima de mim. A partir do momento que eu sou fiel, Deus vela por sua palavra para cumprir. E ele está dizendo aqui no Deuteronômio: se vocês me obedecer, fazer o que eu vos mando, praticar minha palavra, ser fiel, as minhas bênçãos te alcançarão. É isso que Deus está falando aqui em Deuteronômio, capítulo de número 28, através dessa escritura. As minhas bênçãos te alcançarão. Esta é a mensagem da noite.